Brasília ou política, mas também sobre caso de polícia, eu tinha te prometido falar de novas relações reveladas do Daniel Vorcaro, né, com outros estados. Pois é, a história chega na Bahia também. O Tássio Lohan dá aqui a capa do Metrópolis.com na manhã dessa segunda-feira, uma matéria bastante importante, trazendo, portanto, essas novas relações reveladas pela Bruna Lima, repórter da coluna do Tássio Lohan. Irmão do chefe do Ministério Público da Bahia, tratou de pagamento com o Daniel Vorcaro, tratou diretamente com o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, liquidado lá atrás, no comecinho, né, na primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025. O Marcelo Maia Souza Marques, irmão do Procurador-Geral de Justiça da Bahia, tratou de pagamento de, não era de R$50, de R$100, mas de 8 milhões de reais com o Vorcaro, a empresa do Rio de Janeiro. Vamos descer aqui e ler juntos essa matéria da Bruna Lima, aqui na coluna do Tássio Lohan. Aqui tem foto dos três envolvidos aí, eu vou te trazer os detalhes agora. O empresário Marcelo Maia Souza Marques, que está ali, né, à esquerda da foto em destaque, vamos voltar aqui, é esse que está maior aqui na arte que a gente coloca na matéria. Ele é irmão do Procurador-Geral de Justiça da Bahia, o Pedro Maia Souza Marques, que está no centro da foto. E o da direita, você já reconhece bem, é o próprio Daniel Vorcaro. Então vamos lá. O empresário Marcelo, irmão do Procurador-Geral de Justiça da Bahia, o Pedro, né? O sobrenome deles é Maia Souza Marques. Ele trocou mensagens com o Daniel Vorcaro sobre pagamentos à empresa Mídias Promotora, negócio usado pelo dono do Banco Master para distribuir pagamentos aos integrantes do esquema lá no Rio Previdência. Só para retomar aqui bem rapidamente, para você se recordar, o Rio Previdência é ali aquele órgão das previdências dos servidores públicos do Rio de Janeiro, está sendo investigado junto com o Cláudio Castro, o ex-governador do Rio de Janeiro, de ter feito aportes bilionários, quase 4 bilhões de reais, em fundos sem lastro do Banco Master, no momento em que o Rio de Janeiro já tinha sido avisado que o Banco Master não era flor que se cheire, como diria minha avó lá no interior de São Paulo. Nas mensagens do celular do Vorcaro, interpretadas pela Polícia Federal, o Marcelo Maia Souza Marques aparece como Marcelo Terra Firme. Terra Firme é uma das empresas do Augusto Lima, o ex-sócio do Banco Master, lembra que também está sendo investigado desde o comecinho da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, o Augusto Lima está diretamente ligado aos aportes do Rio Previdência em letras financeiras do banco, naquele esquema que eu acabei de te resumir. O Augusto Lima é um personagem muito interessante do caso do Banco Master e muitas vezes é pouco falado, mas desde a primeira fase ele está sendo investigado. E aí, nas mensagens trocadas ali por eles, o Vorcaro perguntou ao Marcelo Maia Souza Marques em maio de 2024: tudo bem? Mídias Promotora, 8 pau? E o empresário e irmão do Procurador-Geral de Justiça da Bahia responde: fala, irmão. Bati, sempre irmão, né? É muito curioso isso, como todo mundo que falava com o Daniel Vorcaro chamava ele de irmão. E aí ele continua: bati com o Félix hoje de manhã. Ele disse que validou na sexta e pediu para pagar hoje somente. O valor é esse mesmo, 8 milhões, né? Se quiser, posso te ligar para a gente alinhar. Muitas vezes eles fazem isso, né? Ou eles mandam aquelas mensagens de visualização única, que o Daniel Vorcaro tinha esse método com todo mundo com quem ele conversava, de Flávio Bolsonaro, a Ciro Nogueira, essa gente que está ali nos bastidores dessa política toda. Ele usava aquela forma de ou escrever no bloco de notas, tirar foto e mandar como visualização única, justamente para não deixar lastro e rastro, que a Polícia Federal não consegue retomar essas mensagens de visualização única. No caso de algumas, o Daniel Vorcaro, como foi surpreendido, preso, ele não conseguiu apagar as fotos do bloco de notas. Então ele foi pego também em relação a algumas dessas conversas. Bom, a Polícia Federal aponta que a Mídias Promotora, registrada em nome de um laranja,
era controlada por Ricardo Siqueira Rodrigues, lobista do Banco Master, no Rio de Janeiro. Ele era responsável por captar clientes e fazer o alinhamento político deles com o Vorcaro. E a empresa recebeu 126,6 milhões de reais do Master entre 23 e 25, segundo dados da Receita Federal obtidos pela coluna, do Tássio Lohan e pela Bruna Lima. A empresa era usada para fazer pagamentos do Master com uma roupagem de legalidade aos envolvidos no esquema, segundo essas investigações. E o irmão do PGJ, né, o Procurador-Geral de Justiça da Bahia, fazia parte da operação de envio do dinheiro, conforme aponta a troca de mensagens com o Vorcaro. Desde o começo do Banco Master, da crise do Banco Master, a gente traz aqui que o Daniel Vorcaro, ele tinha um time, um exército, assim como a Polícia Federal vem desbancando, né? Aquela turma lá dos meninos, da família e tudo mais. E dentro desse exército não tinham só advogados, políticos, mas lobistas, interlocutores do Daniel Vorcaro em tudo quanto é lugar. Também no empresariado, mesmo ele sendo da Faria Lima, mas também no universo político aí, através dessas pessoas todas, dessas figuras, por exemplo, do lobista, que é uma profissão que não pode ser feita aqui no Brasil, nesse cargo de lobista, nem é falado de forma aberta no Brasil, dentro do Congresso e na Faria Lima, mas é essa figura que circula da Faria Lima para dentro do Congresso Nacional, e não só dentro do Congresso, mas por toda a Brasília, mas principalmente no Congresso, para bater nos gabinetes dos parlamentares, mas também nos gabinetes da esplanada dos ministérios. Bom, o Marcelo Maia Souza Marques, segundo revelou a reportagem do UOL, foi quem registrou os domínios dos sites credicesta.com.br e Credicesta também, esses dois sites da Credicesta na internet. A origem da Credicesta surgiu a partir da privatização da EBAL, que é uma estatal baiana que controlava a rede Cesta do Povo e operava o cartão consignado. Ao longo dos anos, os direitos de operação passaram por diferentes estruturas societárias e se concentraram em empresas ligadas a Augusto Lima, com participação posterior do Banco Máxima, que viria a se tornar o Banco Master. Também tem isso, né? Além do Daniel Vorcaro fazer todo esse esquema com as previdências de vários estados e várias cidades brasileiras, também tinha o negócio do crédito consignado. Isso tudo está sendo investigado desde a primeira fase da Operação Complexo Zero. É isso, mais uma relação importante do Daniel Vorcaro, que agora o Metrópolis te traz em detalhes. Entra lá em metrópolis.com, acessa a coluna ali em cima dos colunistas, acessa Tássio Lohan e você vai ter todos os detalhes de mais uma matéria sobre as relações do Daniel Vorcaro nos estados brasileiros.